Carlos Piteira, investigador do Instituto do Oriente. Estou aqui neste espaço de conversa sobre temas da Ásia, que o Instituto do Oriente da Universidade de Lisboa tem vindo a dinamizar e, como era natural, segmentámos ou criámos uma rúbrica que é precisamente falar de Macau dentro do espaço de falar sobre a Ásia. E falar de Macau não é mais do que conversar com pessoas que têm afetos e têm ligações com Macau. Hoje tenho comigo aqui o meu amigo Jorge Rimar, uma personalidade multifacetada, professor, historiador, escritor, poeta, bibliotecário e por aí fora, portanto, para além de outras coisas. Portanto, eu vou lançar aqui sim o mote inicial, né, para falarmos um pouco sobre Macau, tendo em conta que o Jorge tem uma vivência ampla de Macau e que tem ligações e afetos com Macau, de certeza, e que vai trazer, portanto, aqui à conversa os seus pontos de vista, o seu sentir. E eu lançava-lhe esta questão básica, ou diria que a questão de partida, que é o que é que te fascina em Macau, Jorge? Diz-me lá. O que me fascina em Macau, eh, tudo me fascinou em Macau, me fascinou e me continua a fascinar. Eh, as diversas culturas ali existentes, o facto de ser um território no Extremo Oriente, que nos permite, estando lá, estar também muito rapidamente em qualquer outro espaço dessa zona do mundo, que para quem nasceu tão longe dela, se tornaria muito difícil de outra forma. Mas como é que é a tua ida, como é que tu vais parar a Macau? Eu vou parar a Macau porque havia algumas memórias, embora de memórias indiretas, digamos assim. Eu tive um primo direito que foi parar a Macau porque era oficial miliciano e foi fazer uma parte do seu tempo de tropa a Macau, aí pelos anos 60, Sim. por aí. Como muitos outros, não é? E Como muitos outros. como muitos outros. E pronto, e depois apaixonou-se por uma jovem macaense, que era filha do reitor do liceu na época, o doutor Ramalho, Énio Ramalho, e casaram-se na Penha, inclusivamente. E quando regressam a Angola, porque este meu primo estava de passagem, veio tirar o curso de oficiais milicianos a Portugal, e daqui é que vai para Macau. Mas depois, quando volta de Macau, já na vida civil, porque depois ele terminou, ou já teria terminado na altura, não me lembro muito bem, o curso de médico de medicina veterinária, e portanto voltou para a sua terra, para o sul de Angola, e levou a sua mulher macaense. E na altura em que ele se casou na Penha, enviou fotografias para a família. E nós recebemos essas fotografias Entre os quais da sua estavas tu. namorada, da Penha. Não, não, não. Na Não, altura eu ainda não. não estava em Macau, Não, ainda estava estavas em cá, Angola, ainda era tinhas muito visto jovem. as fotos, não é? Tinhas visto. Tinha visto as fotos. E quando a minha prima chegou, foi de facto uma pessoa com quem simpatizei bastante e até cheguei a passar férias em casa deles, deste meu primo e desta minha prima, e falava muito em Macau. Para além disso, eu acabo também apenas por um acaso, uns familiares meus tiveram uns amigos de Macau que viviam também em Angola. Estamos a falar de Angola nessa Uhum. época. Como sabes, eu sou de Angola, Eu não sei, nasci sei. aqui em Portugal. E então, esses nossos amigos, um desses nossos amigos estava casado também com uma jovem macaense, também Uhum. de uma família muito, muito conhecida de Macau, que são os Andrades. O Uhum. Álvaro Andrade era Sim. irmão dessa jovem que vivia em Angola Sim. e que eu conheci muito bem e convivi também em Angola. Portanto, Macau esteve sempre muito presente nesses meus tempos de juventude. Mas pronto, mas ficou por aí. Quando eu saio de Angola, quando a Guerra Civil começou e muita gente saiu de Angola, eu também saí, fui parar aos Açores. Estive nos Açores 10 anos e
lá veio aquela coisa, aquelas memórias, aquelas lembranças de Macau, e eu disse, já que não estou na minha terra, já estou aqui há 10 anos nos Açores, agora se calhar é a altura de conhecer outra zona do mundo. E percebi, através de conversas com alguns colegas meus dos Açores, que viviam e que estavam a trabalhar em Macau, que era bom viver em Macau, o cotidiano era simpático, as pessoas que se integravam bem, e eu lá mandei o meu pedido, não o meu pedido, hum, a minha proposta de, Sim, de sim, ida sim. para Macau, através não era da missão de Macau, era como é que se chamava? É capaz de ser a Aquela missão, é capaz de ser a missão de Macau mesmo, na Não, 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 altura. não, não, não se chamava Missão de Macau, olha, Ah, está-me a falhar o termo, era uma instituição que fazia a ligação com o território, quando se ah, pretendia fazer uma transferência para lá claro, e claro, claro. trabalhar por aí fora. E foi E assim que fui parar a Macau. és colocado em Hã? Macau nessa altura, és colocado em Macau E nessa sou altura. colocado, portanto, eu concorro e sou aceite como bibliotecário, porque na altura eu era professor do ensino secundário, era o gabinete de Macau, já não estava aqui a falhar-me, que estava a missão de Macau, casa de Macau, e Não, está, faltava-me o gabinete de Macau, era o está gabinete de reposto, Macau, está reposto. era o gabinete e lá fui. Portanto, isto Pronto, foi em que ano é que tu em paras? 85. 85. Portanto, 85, ainda Macau tinha assim alguma tranquilidade pá, de cidade pacata, ou não? Sim, mas já se notava que se tinha iniciado aquele grande período de desenvolvimento que Macau sofreu nos últimos anos da administração portuguesa de Macau. Mas portanto, em termos do teu impacto, o primeiro impacto de Macau, Sim. portanto, quais foram as coisas que mais te marcaram na tua chegada, vá lá? Bem, convém dizer que àquela época, que em termos de história de Macau parece que foi ontem, mas em termos de facto do conhecimento que se tinha de Macau é um abismo. Compararmos aquilo, os conhecimentos que as pessoas têm hoje de Macau, Hum, mesmo nunca lá tendo ido, e o conhecimento que as pessoas estavam fora de Macau, que nunca lá tinham estado, tinham na década de 80, há aqui um abismo, não é? Profundo, há uma separação enorme. Não se sabia nada de Macau, a não ser aquelas coisas que de vez em quando apareciam, aquilo que se tinha estudado na escola ou na universidade, mas muito pouco se sabia sobre o cotidiano de Macau, sobre Macau. Por isso eu tive o cuidado de escrever a um colega meu que dava aulas na escola comercial, eh, fazendo perguntas sobre o cotidiano, como é que era a vida em Macau, e ele disse-me que valia a pena, que estava muito bem, que eu podia ir, que me integraria com facilidade, que era bom e tal. E fui. Contudo, enfim, eu fui para uma terra completamente diferente. Eu tinha vindo das Áfricas, tinha estado na Europa insular e agora estava no Extremo Oriente, não é? Portanto, onde a gastronomia era diferente, a língua que mais se ouvia era completamente desconhecida, mas pronto, mas a comunidade Diz-me recebeu-me só, bem, diz-me só, sim, foi-te fácil distinguir as populações em Macau? Portanto, aquilo que hoje tu sabes, obviamente, é diferente sim, daquilo claro. que quando chegaste. Como é que tu conseguiste decifrar um bocadinho eh, a lógica populacional de Macau, não é? Portanto, isso, como é que tu deste essa descodificação? Olha, eu já tinha uma ideia, até porque tinha conhecido alguns elementos da comunidade macaense, já tinha uma ideia do que era um macaense. E também sabia o que era um chinês.
E também sabia muito bem o que era um português de Portugal. E também sabia muito bem o que era um português ultramarino ou afins. Claro, Portanto, isso não me foi muito difícil. claro. Agora, aquelas pessoas que do ponto de vista somático estão muito próximas, isto é um conhecimento que se vai adquirindo com a experiência. Fazer a diferença entre um macaense que tenha traços muito chineses, ou um chinês de um japonês, isso só com o tempo é que se chega lá. Portanto, isso facilitou-te muito a distinção desse triângulo, né, entre portugueses, Sim, macaenses e chineses, né? E é sim, uma claro, coisa claro. que achas que as pessoas hoje conseguem entender isso? Uma pessoa que não tenha passado por Macau de outrora e que chega hoje a Macau, achas que isso é uma coisa fácil ou não? Eu acho que não será fácil. Ou estará minimamente preparado para isso, ou então acho que deve ter alguma dificuldade, sim. Porque é engraçado, tu acabas por, antes de conhecer Macau, conheceste os macaenses, ou pelo menos alguns macaenses. Sim, e isso Não. foi-me muito útil. E deu-me. Em que sentido é que isso trouxe uma mais-valia, vá lá, na Trouxe-me tua inserção de Macau, não é? trouxe-me uma mais-valia porque eh, posso dizer-te que dos primeiros elementos que tive como amigos, como pessoas com quem eu me lidava, eram precisamente dessa comunidade. Uhum. Portanto, não só porque desta família Andrade, houve quem para lá fosse, e até, eu estou a lembrar-me do Álvaro Andrade, até era meu vizinho no mesmo prédio, como, por exemplo, a família Neves, que eu acabo por conhecer em Macau muito cedo, porque, porque éramos vizinhos, porque elementos desta família trabalhavam nos mesmos locais onde nós trabalhávamos, e porque eu estava também, sempre estive muito aberto a comunidades que não fossem comunidades, vou usar uma expressão hoje em desuso, metropolitanas. Portanto, Sim, sim. e como eu já vinha de uma comunidade desse tipo, que não era metropolitana, Não, as tuas usando o vivências, termo em desuso. as tuas vivências também já eram muito amplas, não é? A África, Pois, as minhas vivências eram essas, e portanto eu estava habituado a ver o diferente, eu estava habituado a situar-me em geografias diferentes, e portanto eu penso que isso me tornou a minha vida facilitada em Macau. Agora, retomando um bocadinho outra tónica da tua, do teu conhecimento de Macau, né? Como é que tu depois viras historiador de Macau? Ou seja, como é que tu, né, acabas por vir, pronto, por ser uma referência de obras já editadas e sobre a história de Macau, não é? Portanto, para além da tua Bem, formação, podias não ter feito isso, não é? E acabaste por, pois. vá lá, investigar, não é? Sobre como é que isso foi em termos de passo, não é? E de concretização. Olha, uma das primeiras pessoas da comunidade macaense, não sendo macaense de origem, mas fazia parte da comunidade macaense, era a doutora Graciete Batalha, que tu deves ter Uhum. conhecido muito bem. Sim. Foi minha amiga e até escreveu um prefácio de um livro meu. Falávamos com muita frequência, e ela dizia: ainda bem que o Jorge Rimar não é uma pessoa ensimismada, não está fechada num casulo, não pensa só no que está para trás, também gosta de conviver e de sentir o cotidiano das coisas que o cercam. E isso de certeza que fará dele também, até certo ponto, um macaense. Ela até escreveu isto, Uhum. nesse prefácio que eu falei. Que é uma E, perspectiva, que hoje é aceito, pelo menos, não digo na generalidade, mas aceitamos, vá lá, muitos portugueses que são considerados também, vá lá, filiados ou afiliados na linha do macaense, não é? pois, claro, isto, ela estava a ser muito simpática, não se é macaense quando se quer, Claro. ou porque se quer, nem se é nada de nada quando se quer, só porque se quer. Eu não direi,
Claro que eu nunca poderia ser um macaense, não nasci em Macau, não faço parte dessa comunidade com aquelas características todas que são necessárias e que definem, apesar da dificuldade em definir, que definem o macaense, mas sou uma pessoa de Macau. Claro, Portanto, Macau claro. faz parte da minha geografia, a geografia da escrita, a geografia sentimental, das minhas memórias. Portanto, quando eu penso, quando eu me ponho a recordar coisas, Macau também está lá. Está lá Angola muito fortemente, porque sou angolano, porque nasci em Angola, e eu nasci em Angola, não nasci lá por acaso, não nasci em Angola porque era uma pessoa de primeira geração, eu sou de Angola de várias gerações, e portanto sinto-me, sou e serei sempre um angolano, mas sou um angolano na diáspora, aberto aos muitos lugares que me receberam e que me ajudaram a Claro. sobreviver. E Macau faz parte dessa geografia Ao fim e da ao minha cabo, vida. a tua vivência acabou por te dar uma interiorização daquilo que é o ser macaense também, não é? Ou seja, independentemente das tuas origens, não é? Faz parte Sim, do teu sentir, não é? sim, eu sinto que também faço parte de Macau. Claro. Mas Uma voltando um coisa é aquilo bocadinho, que nós sentimos, outra coisa é claro, aquilo que claro, os outros sentem que nós claro. somos, ou que acham que nós somos. Muitas vezes Mas, achamos que somos daqui ou dali e os é, outros riem-se e dizem não és nada, porque falta aquilo, falta isto. claro, Mas claro, pronto, claro. nós também somos muito daquilo que sentimos. E eu sinto É, isso. mas voltando um bocadinho ali à tua linha de historiador, não é? Sim, tinhas Portanto, falado. podes dizer um bocadinho, portanto, as obras que tu tens, ou pelo menos para as pessoas ficarem a conhecer e se Pois, quiserem consultar, e onde é que elas claro. estão disponíveis? Claro. Olha, o facto de eu trabalhar com os livros, primeiro porque sou licenciado em História, eu licenciei-me em História e até fiz um doutoramento depois em História Moderna. Eh, Eu dei sempre aulas de História, não é? Fui sempre professor do ensino secundário, fui durante muitos anos professor do ensino secundário e em História, precisamente, era a minha disciplina, e só vou para as bibliotecas depois de ter feito uma especialização na área das bibliotecas. Mas isso não me separa dos livros de história, pelo contrário, até me colocou muito próximo deles, não é? Portanto, a biblioteca, que antes era um sítio para onde eu ia fazer requisição de livros para os estudar, não é? Comigo, bibliotecário, em Macau, foi lá onde eu exerci mais tempo esta minha atividade. Em Macau, então, como diretor da Biblioteca Central de Macau, que fui durante 12 anos, tinha os livros ali, mesmo à mão, Disponíveis, não é? disponíveis. Disponíveis. E não só como investigador, eu como técnico do livro e como responsável pela bibliografia de Macau, eu tinha que ter uma ideia dos livros que tratava, dos livros que escolhia, dos livros que selecionava. Isso permitiu-me Tive- também, tiveste um acesso privilegiado às fontes, pá, não é? digamos que sim, e achei que seria uma pena, sendo uma pessoa ligada à história e à investigação, passar por Macau tantos anos, ter tantas fontes ali à minha mão e não aproveitar para fazer alguma coisa. E de facto, quando começo a pensar em fazer o doutoramento em História Moderna, ora, achei que era Macau que devia estar O tema central, não é? no tema central. E foi assim. E depois, a minha tese foi depois publicada pelo Instituto Cultural de Macau, que achou que valia a pena e publicou, Como é que se editou. chama? Como é que se chama o livro? Portanto, o livro chama-se Macau em 800, portanto, são no primeiro quartel de 800, portanto, é essencialmente o tempo que vai, os primeiros 25 anos do século XIX, e que é profundamente marcado pelo ouvidor Miguel Arriaga e pelas célebres lutas contra os piratas comandados pelo Cam Pau Sai, enfim, todas aquelas coisas ligadas ao tráfico do ópio, aquelas situações. Portanto, o livro, portanto, este meu trabalho é essencialmente
preso a esta época e a estas realidades. Portanto, ele está disponível só em Macau ou está cá em Portugal também? Infelizmente, ele esteve disponível em Macau, na livraria da antiga missão de Macau, atualmente era um setor da direção turística, não é assim, do departamento Claro. turístico ou de divulgação turística de Macau em Portugal, como é que se Na chama 5 de aquela outubro, rua? aquilo que estás a falar Na 5 de outubro, precisamente, na antiga missão de Macau, na 5 de outubro, que tinha ali uma livraria com a maior parte dos livros publicados em Macau ou que eram publicados noutros sítios sobre Macau. E era uma livraria muito interessante e bastante rica. Ora, era ali que se vendia esse livro e outros que eu publiquei também em Macau. Infelizmente, esta antiga missão de Macau, este setor este espaço do turismo macaense foi encerrado, deixou de existir, portanto, neste momento não faço ideia onde é que o livro, onde é que esta obra possa ser comprada. Mas na livraria portuguesa de Macau, eles estão disponíveis ou não? Não sabes? Devo dizer que da última vez que estive em Macau, e não foi há muito tempo, eu estive em Macau em finais de 2019, portanto, um pouco antes de ter começado a pandemia, que nos fechou a todos, eu estive em Macau e uma das coisas que fiz foi ir à livraria portuguesa tentar ver se estava lá o livro, já que tinha sido editado em Macau ainda por cima, e era sobre Macau, e foi lançado em Macau. Pois, não estava. Não estava. Não sei se ainda estará. Olha, mas não sentes assim um bocadinho de tristeza, vá lá, digamos, destas coisas não serem recuperadas, né, pelas instituições, etc. Né? Portanto, tu fizeste aquilo que tinhas que fazer, que foi escrever, né, e deixar o teu legado, né, enquanto historiador portanto, eu acho que, né, que isso entristece um pouco, não é? Portanto, não se dar valor a este tipo de património, ao fim e ao cabo, não é? Entristece-me e até me deixa assim um bocado apreensivo, porque se isto acontece com este trabalho, e eu sei, porque ele me diz respeito, presumo também que aconteça com outros trabalhos, e que poderão até ser muito mais importantes que o meu, e que seria importante que lá estivessem. Não sei porque não, porque é que não estava, e não faço ideia, e tenho imensa pena. Vamos deixar, pelo menos, para as nossas preocupações em aberto. Claro. E alguém para que as ouça e que possa eventualmente fazer eco para porque é que estas coisas sucedem. Eu agora gostava de falar de uma outra faceta tua, para que é como poeta, que tu tens coisas para belíssimas, porque de repente, né, sais dos factos e vais para os sentimentos, os afetos, digamos, as cores, se quisermos, né? Claro. Macau transportas para palavras, que são palavras da poesia. Isso é interessante. Como é que tu conseguiste? Era só a tua alma ou houve aqui quase que uma simbiose entre tu e Macau para depois nos dares essas palavras? E depois já agora gostava que me dissesse alguns nomes de livros também de poesia. Sim. Olha, acontece que eu tento tocar Macau pela primeira vez foi precisamente pela poesia, não foi pela investigação histórica, não foi pela história. Eu comecei por publicar primeiro, o meu primeiro poema até se publica, olha, se a memória não me falha, aí por 1986, talvez, 87, o meu primeiro poema foi publicado no Clarim. E foi o Padre Teixeira que achou graça ao poema e que o mandou para o Clarim para o publicarem. Foi assim que era um essa seminário situação. em língua portuguesa da Igreja, não é? Precisamente. E depois disso foram publicados outros poemas e depois acabei por publicar o meu primeiro livro de poemas que se chamou A Fonte do Lilau. Fonte do Lilau. Um nome Este foi bonito.
Já agora diz lá o que é a fonte do Lilau. Pronto, eu sei o que é, mas para as pessoas que estão Pois, a ouvir, a fonte porque é do... que foste buscar essa referência simbólica, não é? Eu fui buscar essa referência simbólica porque o Lilau diz muito à comunidade macaense. A velha fonte do Lilau era uma das fontes antigas que serviam a comunidade macaense ali muito próxima da igreja de São Lourenço, não é? E, eh, e ao mesmo tempo, fonte, o Lilau serviu de inspiração também a poetas e a cantores portanto, eu acho que a fonte do Lilau está sempre muito presente no espírito da comunidade macaense, por variedíssimos casos ou Uma das coisas situações. que nós dizemos é que quem bebeu da fonte do A Lilau fonte do volta sempre Lilau a Macau, não é? Portanto, tempo a Macau. E é engraçado, vou-te contar aqui uma história engraçada que aconteceu comigo na Fonte do Lilau. A primeira vez que regressei, depois de ter saído definitivamente de Macau, a primeira vez que regressei, fui à Fonte do Lilau. E sentei-me, aquilo tem lá uma construção relativamente nova, sim, sim. e tem assim um rebordozinho no sítio onde cai a água, e eu sentei-me ali. Quando me levanto, passado uns 5 ou 6 minutos, em que estive ali em silêncio, a ouvir a fonte a murmurar, eh, levanto-me, começo a andar, e o que é que tinha acontecido? E deixo um rasto de água. Eu levei a fonte do Lilau comigo durante uns metros. Só depois é que reparei que a minha bolsa, que estava pendurada, a alça estava pendurada no ombro, mergulhou completamente na fonte do Lilau e teve mergulhada durante uns bons minutos, com toda a documentação, o bilhete de identidade, o passaporte, tudo que eu tinha, estava tudo mergulhado naquela abençoada água. Que Eu é, aí disse, a partir de agora, a fonte do Lilau estará mesmo comigo até à eternidade. eu ia te dizer que a fonte do Lilau apropriou-se de ti, pá, não é? Apropriou-se de mim. Ficou um pedaço de ti em Macau, não é? Ao fim e ao É cabo, verdade, não é? é verdade, é Naquele verdade. momento, não é? Agora vê o que eu tive que fazer para secar aquela documentação toda junto a um desumidificador para ver se recuperava aqueles documentos. Mas felizmente recuperei. Mas já escreveste quantos livros de poemas, pá? Olha, escrevi A Fonte do Lilau, que foi o primeiro, depois escrevi isto de temática, digamos assim, oriental, Sim, macaense sim, sim, oriental. sim. Escrevi também o Confluências, em parceria com o Yao Jimin, e é Uhum, um livro que está escrito em português e chinês. uhum. Escrevi depois, mais tarde, escrevi o Rotas Circulares, Sim. Esse também é está traduzido para chinês. bilingue, claro. Sim, também é bilingue. Eh, Acho que, assim, poesia de Macau está tudo dito. Sim. Não, e é bastante, não é? Não, E é alguma coisa. não, não, é bastante para quem, é óbvio. Portanto, eu penso que para as pessoas que nos ouvem depois desta conversa, que é interessante ver estas duas perspectivas que tu nos trazes, não é? Uma factual, que vai às memórias, não é, da história, não é? E que se ingista a um determinado período, não é? E deixas esse legado, mas simultaneamente não quiseste deixar de nos deixar, não é, em Macau, ou para quem gosta de Macau, não é, essa visão. O livro que eu conheço melhor é Os Rotas Circulares, obviamente, que foi o Sim, teu último, não é? sim, o Que, último, sim. mais uma vez, não está disponível. Não é? Quer dizer, se as pessoas quiserem ler, como é que têm acesso a estes livros? Olha, lembrei-me dos Secretos Sinais, também foi publicado em Macau e até foi uma edição do Instituto Cultural de Macau. Secretos Sinais também foi publicado. Eu estava a esquecer-me deste. Mas, Quanto bom, às rotas circulares, isto para falar daquilo que tu acabaste de dizer, ele foi. Eu fiz um esforço bastante grande
para que fosse traduzido para chinês e com alguma qualidade. Por isso até tive o meu amigo Yao Jimin a orientar a tradução deste livro. Não, o livro está espetacular, e da parte das gravuras também, não é? Portanto, ou E as seja, gravuras o que são design, da autoria do meu amigo Mário Leitão, que é um claro, claro. belíssimo pintor, e convidei-o e ele participou com muito gosto. Juntaste aí as artes, não é? Tentei juntar as Juntaste as artes artes aí, pois. plásticas com a literatura, Claro, sim. claro. E as pessoas gostaram, acham que o livro saiu mimoso, saiu interessante. Ele faz parte de uma coleção que foi iniciada precisamente com o Yao Jimin, e também faz parte o Abreu, agora estou-me a esquecer do nome do meu amigo Abreu, o tradutor dos poetas chineses, Sim. portanto também faz parte desta coleção. É uma coleção, tenho aqui até o António Graça de Abreu, o Yao Jimin, e a coleção até se chama Cantares de Amigos e Poetas de Macau. Assim. E, portanto, é uma coleção de pequenos livros interessantes. A questão que eu coloco é isto continua a ser de acesso restrito, porque não está... Pois, estes livros foram editados pela Gradiva, uma então editora esse é muito conhecida. possível encomendar. Esse é possível encomendar. Este é possível, porque a Gradiva é uma editora que está sediada aqui em Portugal e, portanto, ela tem uma boa distribuição. Em Macau é que, pelos vistos, apesar de ter tentado muito, foi difícil lá chegar. Infelizmente foi difícil, porque o livro foi preparado em português e chinês. Essa é uma obra que, se as pessoas quiserem, basta ir à Betã ou ali à Barata ou à FNAC e pedir um livro que eles encomendam à Gradiva, não é? Sim, penso que sim, penso que ainda haverá no mercado, sim. Espero bem que seja, e espero bem que quem nos ouça, que alguém que nos vai ouvindo, né, que tenha acesso, porque acho que a obra é exímia, e aconselho, né, como leitor, aconselho como leitor, obviamente, né, tu és o autor, é diferente. E o tempo corre, né? Já tive aqui o toque, mas não queria deixar de fechar esta nossa conversa, o que não quer dizer que não venhamos a ter outras conversas no futuro, né? Mas para esta situação, gostaria de fechar com aquilo que eu costumo também deixar em aberto, que é um pensamento que eu tenho, que é as angústias que eu sinto da Macau de hoje e do futuro de Macau. Gostava de ouvir-te um bocadinho sobre isto. Sentes ou não sentes alguma angústia, né, entre o presente e o futuro, né, ou aquilo que se antevê, né? O que não quer dizer que seja um mau pronúncio, né? Mas eu sinto esse pesar, né? E gostava de partilhar isso um pouco com as pessoas com quem eu vou falando. Pois é assim, quando os tempos mudam, fica sempre alguma angústia, chamada angústia da mudança, porque Claro. a mudança traz-nos sempre surpresas, umas são mais agradáveis, outras são menos, adaptamos-nos melhor ou pior conforme a nossa forma de ser, de estar e de sentir às mudanças ou não, e Macau de facto sofreu uma grande mudança, não é? O tempo passou, a própria China, que incorpora Macau, transformou-se imenso. Quem conheceu a China mesmo dos anos 80, e vê a China de hoje, é uma transformação profunda. E, portanto, Macau, ao integrar-se nesta China que está numa intensa, numa grande transformação, acabou também por se transformar
com ela e naturalmente as comunidades ou a comunidade que lá estava antes sente essa mudança e muitas vezes não sabe muito bem se é para pior ou para melhor. Há situações em que é claramente melhor. Eu fui a Macau já várias vezes e há coisas que estão francamente melhores, não é? Agora, nós gostamos sempre muito daquilo que vivemos. E depois há uma coisa, nós vivemos sempre num período da nossa vida em que éramos mais jovens. Isso marca-nos profundamente. Todos os sítios, por piores que tenham sido, onde passamos a nossa infância, marca-nos de uma forma diferente. E de uma forma muito profunda. Até se costuma dizer que nós somos muito aquilo que foi a nossa infância. Não é? Infância e juventude. Ora, quem passou ou esteve em Macau e passou a sua infância, a sua juventude, ou mesmo uma parte da sua vida ainda adulta, ainda muito, muito jovem, com tudo pela frente, viveu Macau de uma forma diferente do que viverá hoje. Nem que seja porque internamente ele já não é o mesmo, ou interiormente já não é o mesmo. Por isso é natural que haja esse tipo de problemas exato. de caráter São emocional, emoções, afetivo. ao fim e ao cabo são as emoções, não é? que vão marcando também a nossa vida. Não é? Olha, Jorge, foi um gosto pá, imenso falar contigo. Acho que deixámos aqui mais um registro pá, sobre duas pessoas a falar de Macau. Não é? O teu ponto de vista é interessantíssimo. Não é? Espero poder em próximas conversas retomar outros pontos e outras situações, né? E fica aqui o meu agradecimento, né? E até um dia destes, né? Obrigado eu por teres lembrado de mim e por me teres ouvido com tanta atenção. É sempre um gosto ouvir-te, pá. Ouvir e ler, pá, né? São as duas coisas que gosto imenso. Obrigado. Portanto, aos ouvintes, ficamos aqui suspensos até à próxima conversa de falar sobre o Macau. Então, até à próxima. Até à próxima.